Bem-vindos ao nosso canal. No episódio de hoje, vamos explorar um tema intrigante e repleto de nuances: o antropomorfismo e suas implicações no mundo espiritual. Vamos discutir como a tendência humana de atribuir características e emoções humanas a seres espirituais pode desvirtuar nossa compreensão da verdadeira natureza da realidade além do físico. O termo antropomorfismo vem do grego anthropos, que significa humano, e morfe, que significa forma. Essa prática é parte da nossa essência, e muitas vezes nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor, permitindo-nos criar conexões emocionais profundas com animais, objetos e até fenômenos naturais. Mas o que acontece quando aplicamos isso ao mundo espiritual? Será que essa projeção de características humanas nos ajuda ou nos confunde na busca pela verdade espiritual? Através de exemplos mitológicos e religiosos, como os deuses gregos com suas emoções humanas ou as figuras divinas da mitologia egípcia, veremos como essa tendência moldou nossas crenças e até nossa visão de Deus. Vamos refletir juntos sobre como essa abordagem afeta nossa compreensão da alma e sua jornada ao retornar à origem, e se, talvez, essa visão antropomórfica esteja nos afastando da verdadeira essência espiritual. Então, prepare-se para uma jornada fascinante, e lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seus comentários. Queremos ouvir suas reflexões sobre este tema tão profundo e envolvente. O antropomorfismo rasa a realidade do mundo espiritual, isso porque inconscientemente atribuímos coisas a esse outro lado do mundo espiritual que nos desvirtuam da realidade. Isso, por si só, constitui um elemento perturbador para entender a realidade espiritual que vive a alma uma vez que retorna à origem. Quem sabe, talvez não. O termo antropomorfismo fornece ao grego anthropos humano e morfe forma. É nossa inclinação natural a incluir características, emoções e intenções humanas para seres não humanos. Você se perguntou por que isso é tão atribuir características humanas a animais, objetos ou fenômenos naturais nos ajuda a entender melhor esses elementos. Usamos nosso próprio comportamento e emoções como referência, fazendo tudo mais compreensível. Atribuir características humanas aos seres nos permite estabelecer conexões emocionais profundas, por exemplo, com nossos mascotes, objetos e até mesmo com fenômenos naturais. Isto nos brinda consuelo e uma sensação de companhia e entendimento. Por outro lado, os humanos desenvolvem a capacidade de pensar pensamentos e sentimentos sobre outros seres humanos. Isso se conhece como teoria da mente. Esta habilidade pode se estender a outros seres ou objetos, aplicando características humanas para interpretar seu comportamento ou estado. Outra razão é que, desde pequenos, somos expostos a histórias e jogos que personificam animais e objetos, o que nos refuta a nossa tendência de ver o mundo através de uma lente antropomórfica. Evolutivamente, ser capaz de prever e compreender o comportamento de outros seres humanos tem sido crucial para a sobrevivência. Esta habilidade se estendeu para interpretar outros elementos do ambiente de maneira semelhante, ajudando-nos a antecipar ameaças ou benefícios potenciais. Antropomorfizar fenômenos naturais pode ter proporcionado às primeiras culturas humanas uma sensação de controle e segurança em um mundo impredecível, ajudando-os a explicar e prever eventos naturais. Por outro lado, a literatura, a arte e os meios de comunicação frequentemente representam animais e objetos com características humanas, reforçando esta tendência na sociedade. Muitas religiões e mitologias atribuem características humanas às divindades e ao espírito, refletindo e reforçando a tendência antropomórfica nas crenças culturais e espirituais. Na mitologia grega, o antropomorfismo é um elemento central e se manifesta de diversas formas. Os deuses olímpicos, por exemplo, exibem emoções, desejos e conflitos muito humanos, transformando-os em figuras próximas e compreensíveis para os mortais. Os heróis também são representados com características humanas, o que os torna mais acessíveis e admiráveis para nós. Aquiles, o valente guerreiro, enfrentou dilemas morais e emocionais, mostrando a complexidade do ser humano mesmo em um contexto heróico. Incluindo as criaturas míticas, como as ninfas e os centauros, representam rasgos humanos que nos permitem identificar-nos com elas e compreender suas motivações e ações. Zeus, aunque é o Deus supremo e do céu, é representado com forma e emoções humanas, como a ira, a luxúria e a justiça. Tem relações amorosas e conflitantes com outros deuses imortais. Hera, esposa de Zeus,
diosa do matrimônio e da família, é celosa e vingativa, com emoções humanas intensas. Poseidon, deus do mar, é temperamental e vingativo, semelhante aos humanos que sentir e expressar fortes emoções. Ateneia, deusa da sabedoria e da guerra, mostra prudência e astúcia, atributos humanos aplicados às suas ações e decisões. Hércules, mas mesmo sendo filho de Zeus e representando força sobre-humana, Hércules enfrenta desafios e tragédias humanas, como a loucura induzida por Hera e a necessidade de redenção através de seus trabalhos. Aquiles, herói da guerra de Troia, é conhecido por sua valentia e habilidade na batalha, mas também por suas emoções humanas como o enojo e a tristeza pela morte de seu amigo Patroclo. Centauros, mita dombre, mita de cavalo, os centauros combinam características humanas e animais. Um menu é representado por comportamentos humanos negativos, como a embriaguez e a violência. Sirenas, criaturas marinas com torso de mulher, utilizam sua voz humana para encantar os marinheiros, mostrando a capacidade humana de engajar e seduzir. Outros seres antropomorfos, como Medusa, uma gorgona com serpientes em lugar de cabelo, tem um rosto humano e emoções como a dor e a ira resultantes de sua transformação em maldição. Minotauro, criatura com corpo de homem e cabeça de touro, encarna o conceito humano de monstruosidade e castigo divino. O antropomorfismo na mitologia grega se manifesta através de deuses que têm formas e emoções humanas, heróis que enfrentam dilemas e sentimentos humanos, e criaturas míticas que combinam atributos humanos e animais, refletindo as complexidades da condição humana em suas narrativas. O antropomorfismo na mitologia egípcia se manifesta na representação de deuses com formas humanas e cabeças de animais, deuses com atributos e comportamentos humanos, e em criaturas híbridas. As narrativas mitológicas também refletem emoções e valores humanos, o que facilita a compreensão e a conexão dos egípcios com suas divindades e mitos. Anubis, deus da momificação e da vida após a morte, representado com corpo humano e cabeça de chacal, refletindo sua associação com os cemitérios e a proteção dos mortos. Horus, deus do céu e da guerra, filho de Ísis e Osíris, com corpo humano e cabeça de halcão, simbolizando o domínio do céu e da realidade. Thoth, deus da escritura, da sabedoria e da magia, representado com corpo humano e cabeça de ibis ou babuíno, refletindo sua associação com a inteligência e o conhecimento. Osíris, deus da ressurreição e da vida após a morte, representado como um homem momificado com corona Tef, que reflete tanto seu papel na morte e a ressurreição como seus atributos de governador justo. Ísis, deusa da magia, da maternidade e da fertilidade, representada como uma mulher com um trono na cabeça, simbolizando seu papel como mãe de Horus e protetora dos faraós. Ra, deus Deus Sol, representado como um homem com cabeça de halcão e um disco solar sobre sua cabeça, simbolizando seu domínio sobre o sol e a luz. Criaturas míticas e híbridas. Esfinge, criatura com corpo de leão e cabeça humana, simbolizando força e sabedoria. Lagran Esfinge de Gizé é o exemplo mais famoso desta figura. A história de Osíris e Ísis. Nesta narrativa, Ísis busca e reúne os ensinamentos do corpo de Osíris depois que ele desmembra, demonstrando amor, lealdade e devoção conjugal, emoções e valores profundamente humanos. Uma diferença de outras culturas que desenvolveram mitologias mais elaboradas e extensas, a mitologia hebreia está estreitamente ligada à sua religião, ao judaísmo, e é encontrada principalmente em textos sagrados como a Torá, mais conhecido como Pentateuco, o Talmud e outros escritos religiosos. A mitologia hebraica é uma parte fundamental da identidade religiosa e cultural do povo judeu e influenciou outras religiões abraâmicas, como o cristianismo e o islamismo. No entanto, é importante ter em mente que esses relatos não são apenas mitos ou lendas, mas são parte de sua fé e herança espiritual. Encontramos exemplos como as emoções e condutas humanas. Deus na Bíblia hebreia mostra uma ampla gama de emoções humanas, como a ira, Êxodo 32:10, e o arrependimento, la compasión, Éxodo 34:6. Interação pessoal. Deus interagiu pessoalmente com os humanos, falou com eles, Êxodo 3:4-6, fez pactos, Gênesis 17:1-2, e se envolveu diretamente em suas vidas, como na história de Abraão e Moisés. Também encontramos atributos físicos. Embora o judaísmo geralmente evite representações físicas de Deus, há descrições antropomórficas como a mão de Deus, ou os olhos do Senhor, Salmo 33:18,
que atribuem características humanas a uma entidade divina invisível. Outro elemento antropomorfo é a aparência humana. Os anjos da mitologia hebreia são apresentados com a forma humana. Por exemplo, os 3 homens que visitaram Abraão em Gênesis 18 são anjos em forma humana. Também a interação com humanos. Ángeles como Gabriel e Miguel têm conversas com humanos e levam mensagens de Deus, agindo com uma lógica e um propósito compreensível para os humanos. Daniel 9, 21-23. Nas narrativas com temas relacionados à condição humana, como o amor, o conflito, a guerra, a identidade, o sofrimento, a esperança, a pérdida, o crescimento pessoal, entre outros. O distintivo destas narrativas é seu enfoque nas experiências, emoções e dilemas humanos universais, que podem ressoar com públicos de diferentes culturas, épocas e contextos. Um menu que não busca um empreendedor solo, mas também provoca reflexão, empatia e compreensão sobre a complexidade e diversidade da experiência humana. A história de Adão e Eva não atribui apenas características humanas à serpente, mas também apresenta Deus mostrando características humanas de justiça e castigo, assim como misericórdia. A luta de Jacó com o anjo. Em Gênesis 32 dos 24-30, Jacó luta fisicamente com um ser divino que adota uma forma humana, o que reflete a capacidade humana de luta e superação. Comunicação direta. Os profetas da mitologia hebraica, como Moisés, Elias e Isaías, têm comunicações diretas e pessoais com Deus, quem fala como ele faria um humano a outro humano. Êxodo 3:4-6. Sonhos e visões. As interações divinas são apresentadas em formas compreensíveis para os humanos, como sonhos e visões. Gênesis 28:12, Daniel 7:1-28. Dessa maneira, o antropomorfismo na mitologia hebreia se manifesta na representação de Deus com emoções e características humanas, na aparição de anjos em forma e comportamento humano, e nas narrativas e seres míticos que refletem conceitos humanos. Essas representações facilitam a compreensão e a relação dos humanos com o divino e o sobrenatural em sua cultura e religião. No contexto das outras religiões, o antropomorfismo se manifesta de diversas formas, especialmente na representação de divindades e forças divinas. Aqui estão alguns exemplos de antropomorfismo em várias religiões. No hinduísmo, muitas divindades são representadas com características humanas e um menu é mostrado com vários braços, cabeças e outras características sobrenaturais que refletem aspectos de seu poder e naturalidade. Por exemplo, a deusa Durga é representada com vários braços e armas para simbolizar sua capacidade de derrotar o mal. Embora o budismo tenha um foco maior na iluminação e na compaixão do que na adoração de divindades, em algumas formas de budismo, como o budismo Mahayana, você pode encontrar divindades e bodhisattvas que são representados em formas humanas e características antropomórficas. Esses são apenas alguns exemplos de como o antropomorfismo se manifesta nas religiões ao longo da história e em diferentes culturas. Em geral, o antropomorfismo pode ser uma forma de tornar o divino mais compreensível e acessível para os seres humanos, permitindo uma relação mais próxima entre os crentes e as forças espirituais. Na literatura temos muitos exemplos que brincam com o antropoformismo e estão carregados de conteúdo simbólico espiritual e ocultista. Veamos agora como a antropomorfização pode afetar a análise e a compreensão das realidades espirituais. Quando projetamos emoções humanas para entidades espirituais, podemos nos levar a mal interpretar experiências espirituais. Por exemplo, perceber um espírito como enojado ou feliz em termos humanos pode distorcer a verdade natural da experiência, adicionando fatores que só estão presentes em nossa mente e não param da essência do ser. Supor que as entidades espirituais reagem ou pensam como os humanos podem gerar expectativas irrealistas sobre seus comportamentos e respostas, o que pode levar à desilusão ou mal-entendidos de nossa parte. Talvez esta seja uma das principais razões pelas quais nos dificultamos a compreensão de nossa relação com os seres divinos. Os textos sagrados são provavelmente o fator mais controverso na influência do antropomorfismo religioso. Por uma parte, pode ser verso como uma virtude das religiões, por outro, e como é nossa posição, você pode ver como uma das ferramentas espirituais que recebemos. Ao ler textos religiosos ou espirituais, interpretar descrições de entidades divinas ou espirituais em termos estritamente humanos pode levar a distorcer as verdades espirituais. Por exemplo, limitar celos humanos a um Deus pode simplificar e mal interpretar a complexidade da divindade.
Por outro lado, é a maneira pela qual podemos compreender a realidade de Deus, dogmatismo e rigorismo. Ao aplicar características humanas ao divino, se pode desenvolver crenças e dogmáticas que não reflitam a verdade natural do espiritual, levando a práticas e atitudes exclusivas ou intolerantes. Podem ser prejudiciais ao pensamento crítico e à criatividade, gerar conflitos e divisões entre as pessoas e impedir o progresso e a mudança positiva. Rituais e orações ineficazes. Assumir que as entidades espirituais entendem e respondem às práticas humanas da mesma maneira que os humanos podem levar a rituais e orações que não têm o efeito esperado, causando frustração e dúvidas na fé. A antropomorfização pode criar uma barreira entre a pessoa e a verdadeira essência da espiritualidade, impedindo uma conexão genuína e profunda com o divino. Atribuir características humanas ao espiritual pode ser usada para explicar comportamentos humanos negativos. Por exemplo, interprete a vontade divina de uma maneira que respalda a violência ou a discriminação. Você pode levar a uma ética e moralidade centradas exclusivamente nos valores humanos, ignorando a possível transcendência e universalidade dos princípios espirituais. Subestimação da complexidade espiritual. O projeto de características humanas no espiritual pode subestimar a complexidade e a profundidade das realidades espirituais, reduzindo-as a termos simplistas e antropocêntricos. As decisões e ações baseadas em uma compreensão antropomorfizada dos fenômenos espirituais podem ser inadequados ou ineficazes, obtendo resultados não desejados ou perigosos. Discrepâncias interpretativas. As diferenças em como as pessoas antropomorfizam o espiritual podem levar a conflitos e divisões, tanto a nível interpessoal como comunitário, dificultando o diálogo e a cooperação em temas de espiritualidade e religião. Crenças antropomorfizadas podem ser utilizadas por líderes religiosos ou espirituais para manipular e controlar seus seguidores, explorando emoções e expectativas humanas para seu próprio benefício. Muitas religiões e mitologias atribuem características humanas e espirituais, refletindo e reforçando a tendência antropomórfica nas reflexões culturais e espirituais. Espero que este episódio tenha te proporcionado uma nova perspectiva sobre o antropomorfismo e como ele influencia a nossa compreensão do mundo espiritual. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com amigos e deixar seu comentário sobre o que mais te chamou a atenção. E claro, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos programas, onde vamos explorar temas igualmente fascinantes e profundos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!